Boa tarde, gente. A nossa aula de hoje vai ser a correção da atividade que eu passei na segunda-feira passada. Tá bom? A atividade foi das páginas 32 e 33 e as questões 17, 22 e 23, como aparece aí na tela para vocês, tá bom? Sem mais delongas, né? Vamos dar início à nossa correção. Questão 17, ela dá toda uma introdução sobre siderurgia, indústrias siderúrgicas e sobre quais os materiais que essas empresas trabalham, tá certo? Inclusive tá citando dois tipos de reações químicas, né, representadas por equações químicas que acontecem nessas indústrias siderúrgicas, tá bom? Então vamos para os itens. Item A. Explique os significados dos sinais de mais que aparecem nas equações. Como eu falei no vídeo, o sinal de mais ele representa uma adição. É um sinal de mais, né? Então, para a gente ler esse sinal, a gente fala i, tá bom? Que significa que outras coisas estão sendo adicionadas. Nesse caso, carbono e oxigênio, né? Óxido ferroso e monóxido de carbono, ferro e dióxido de carbono, tá certo? O significado do mais é esse i, de adição. Item B, esclareça o que a seta indica nessas equações. Novamente, como eu falei no vídeo, a seta ela indica, né? A gente lê essa seta como reagem formando, que está me indicando que houve ou que está acontecendo uma reação química. Item C, expresse com palavras o que cada uma das equações químicas representa. Aí você vai lá. Depois da gente ter descoberto o que significa o sinal de mais e a seta, a gente vai agora reescrever essas equações sem esses sinais. Aí como é que ficaria? Carbono e oxigênio reagem formando monóxido de carbono e na segunda equação, desculpa, óxido ferroso e monóxido de carbono reagem formando ferro e dióxido de carbono. Tá bom? Item D, quais são os reagentes de cada uma das duas equações, das duas reações químicas? Antes da seta, novamente, eu falei isso no vídeo, que antes da seta, tá bom? Antes da seta são os reagentes, quaisquer substâncias, quaisquer, né, adição de substâncias compostas ou simples que estejam antes da seta, né, na equação, são os nossos reagentes, tá bom? Então, na primeira reação, o carbono e o oxigênio são os reagentes, e na segunda, o óxido ferroso e o monóxido de carbono, certo? E por último, o item E pergunta quais são os produtos dessas duas reações. Se os reagentes são os que estão antes da seta, os produtos são os que estão após, né, que vem logo depois da minha seta. Então, na primeira reação, monóxido de carbono é o meu produto, e na segunda reação, o ferro e o dióxido de carbono são os meus produtos, tá certo? Questão 2 ou questão 22, como vocês preferirem, está me dando os dados da decomposição da amônia, tá certo? A amônia ela está se dividindo, como vocês veem lá em cima da tabela, na primeira linha, em nitrogênio e hidrogênio, tá certo? Aí embaixo tem algumas relações, ó. Na minha primeira reação de decomposição, eu tenho que 17 gramas de amônia, estão vendo? Reagiram formando, né? Se decompôs, desculpa, em nitrogênio, em uma quantidade de nitrogênio e 3 gramas de hidrogênio. Aí a pergunta é: quantos gramas de nitrogênio foi decomposto? Segundo a lei de Lavoisier, que inclusive é para vocês utilizarem no item A, nada se cria, nada se perde, como já falei. Né? Então, se eu tenho 17 gramas de amônia e eu já tenho 3 de hidrogênio, sobrou quanto de nitrogênio, então? 14, né? Porque 14 mais 3 dá os 17, que é o total de amônia utilizado. Tá certo? Na segunda linha, 34 gramas de amônia, só que agora eu já tenho o de nitrogênio, que são 28. Você vai ter que descobrir agora o de hidrogênio. Eu tenho 34, que é o total.
já tenho 28 de nitrogênio. Falta quanto para chegar nesses 34? 28. Mais 6, é só vocês diminuírem tanto 34 com 28. 28 mais 6, você vai descobrir, né, o valor de 6 gramas, que foi o de hidrogênio que resultou, né? E na última linha, 51 gramas de amônia agora. Aí voltou. Não tenho mais o valor de nitrogênio, só o de hidrogênio, que são 9. Então, 51 menos 9, vocês vão descobrir que dá 42 gramas de nitrogênio que foi decomposto. Tá certo? Aí o item B, ele pede para vocês mostrarem que os valores obtidos obedecem à lei de Proust. Eu só coloquei aqui que, sim, as proporções elas são constantes, né, seguindo essa lei de Proust. Por quê? Mas vocês vão ter que fazer isso no caderno. Porque no primeiro valor de nitrogênio, a gente descobriu que foi 14. Na segunda linha, já deu 28 de nitrogênio. Tá certo? Então o valor dobrou. Vocês podem perceber que tanto de 17 para 34 também dobrou, como de 3 para 6 também dobrou. Tá certo? Então já tem uma constância aí, né? De 2 vezes. Na primeira linha para a terceira, né? Foi de 17 para 51. Então esse valor triplicou. Novamente, 14, aí já veio para 42, triplicou novamente. E de 3 para 9, então que triplicou novamente. Então, sim, as proporções são constantes seguindo a lei de Proust. Tá certo? Por último, né, a questão 3, ou 23, tá me dando alguns dados sobre o metano, sobre a decomposição do metano. Tá bom? Novamente, lá em cima da tabela tem, decomposição de metano, reage formando carbono e hidrogênio, tá certo? Uma reação de decomposição. Aí tá me dando que 4 gramas de metano, né, reage formando 3 gramas de carbono e uma quantidade X de hidrogênio. E por aí vai, tá certo? Seguindo a tabela. Aí o item A lá em cima, tá me pedindo para determinar o valor de X e explicar como a gente chegou a ele. Vocês vão fazer o quê? Se eu tenho 4 gramas no total, né, me resultou em 3 gramas de uma coisa, mais X de outra. Tá certo? Então, falta quanto para eu somar com esses 3 gramas, com essas 3 gramas, para eu poder chegar no meu valor total de 4. Vocês vão descobrir, né, uma equação, ou só dedução mesmo, que esse X ele vale 1 grama. Tá certo? 1 grama é o valor desse X aqui na primeira linha. Aí pronto. Aí na B pede para vocês completarem o restante da tabela. Aí vocês vão lá, seguindo a lei de Proust, a partir da quarta linha. Tá certo? Na segunda e na terceira vocês vão utilizar a lei de Lavoisier, que é o quê? Tenho 8 gramas na segunda linha, viu? 8 gramas me resultou em 6 de carbono e tararã de hidrogênio. Esse tararã é quanto? Já tenho 8. Desculpa, já tenho 6. Para chegar a 8 faltam 2 gramas. Terceira linha. Eu tenho 12 no total. Me resultou em 9 de carbono e tararã de hidrogênio. Então, 9 mais quanto vai chegar? Vai ser igual a 12. Aí vocês vão descobrir que é 3. Aí por aí vai. Tá certo? Agora observe. Da primeira para a segunda linha, os valores dobraram. Tá certo? Da primeira para a segunda linha, os valores dobraram. Tá vendo? 4 foi para 8, 3 foi para 6 e 1 foi para 2. Tá certo? Dobraram, né? Multiplicaram por 2. Da primeira para a terceira linha, os valores triplicaram. Foi multiplicado por 3. Tá vendo? 4 foi para 12, de 3 foi para 9 e de 1 foi para 3. Da primeira para a quarta linha, quadruplicaram. E da primeira para a quinta linha, quintuplicaram, né? Foi multiplicado por 5 por 5. Tá certo? E para a última linha, vocês poderiam ter feito como para descobrir? Era só dividir 100 para 4, vocês descobriam um valor de 25. Então, o que? Da primeira linha para a última, aumentou 25 vezes. Tá certo? Então, vocês vão lá. 4 vezes 25 dá 100. 3 vezes 25 dá 75. Da primeira para a última linha. Presta atenção. E de 1 para vezes 25 deu 25.
Tá bom? Então, essa aí é o item B, minha tabela completa. E por último, né, o item C. Com base na tabela completa, pode-se afirmar que a composição do metano em massa é de 75% de carbono para 25% de hidrogênio. Tem duas formas de fazer. Eu vou fazer a mais fácil aqui para vocês, tá bom? Observem na última linha. Eu tenho 100 gramas de metano, né, que resultou em 75 de carbono e 25 de hidrogênio, tá certo? Se vocês substituírem as gramas por cento, vocês vão ver aqui, ó, que 100% vai ser igual a 75 de carbono e 25% de hidrogênio. Tá certo, gente? Essa é a nossa correção e valeu!